Em 14 de junho de 2014, a pacata cidade de Mavi Visante foi abruptamente tomada por uma atmosfera de pânico e horror. O sossego daquela manhã foi brutalmente interrompido pelos gritos desesperados de um homem que, transtornado, pedia por socorro. Os vizinhos, curiosos e alarmados, olharam de suas janelas e se depararam com Carlo Lissi, de 31 anos, que, visivelmente aterrorizado, tentava a todo custo ligar para a polícia. Seu comportamento errático chamava a atenção. Ele balbuciava palavras desconexas, oscilando entre o medo e o desespero, implorando por ajuda enquanto mal conseguia explicar o que havia acontecido. Carlo, que havia saído para assistir a uma partida de futebol entre Itália e Inglaterra em um bar local, revelou entre lágrimas e frases confusas que sua casa havia sido invadida. Ele contava que toda sua família fora brutalmente assassinada por intrusos enquanto ele não estava presente, por um trágico acaso do destino. O homem sobreviveu ao massacre por estar fora, desfrutando de uma noite normal com amigos, sem imaginar o que o aguardava ao retornar. Quando chegou à sua casa, Carlo encontrou um cenário que faria qualquer pessoa perder o controle. Os corpos de sua esposa, Cristina, de 38 anos, sua filha de 5 anos e seu filho de apenas 1 ano e meio estavam espalhados em uma cena de horror absoluto. Os vizinhos, chocados e incrédulos, imediatamente chamaram as autoridades e os serviços médicos de emergência. Enquanto aguardavam, o operador da emergência solicitou a Carlo que verificasse se algum de seus familiares ainda tinha sinais vitais. Eles sugeriram que ele iniciasse a reanimação cardiopulmonar, RCP, caso houvesse alguma chance de vida. No entanto, Carlo, visivelmente abalado, recusou-se a entrar na casa novamente ou sequer tocar nos corpos. Seu comportamento era estranho, mesmo para alguém em choque. O fato de ele se referir a sua esposa e filhos como corpos, antes de confirmar a morte dos mesmos, despertou suspeitas nos presentes. Quando a polícia e os paramédicos finalmente chegaram ao local e constataram que Cristina e as crianças estavam de fato mortas, a atitude de Carlo continuou a surpreender. Ele mal reagiu à confirmação oficial. Tentou demonstrar tristeza, mas seu choro parecia forçado, com o rosto contorcido em expressões sem lágrimas, mantendo os olhos secos e um semblante que oscilava entre a apatia e o desinteresse. À medida que a investigação avançava, seu comportamento ficava ainda mais suspeito. Carlo forneceu versões conflitantes sobre os eventos daquela noite, esquecendo detalhes cruciais e mudando seu depoimento repetidamente. Um dos momentos mais intrigantes aconteceu quando ele mencionou que havia filmado o exato momento em que descobriu os corpos. A gravação, segundo ele, provaria sua inocência. Entretanto, esse vídeo acabou sendo uma das peças-chave que ajudaram a incriminá-lo, ao invés de salvá-lo. A polícia, que inicialmente considerou a hipótese de um roubo seguido de assassinato, descartou essa narrativa em poucas horas de investigação. As evidências físicas encontradas na cena do crime e as interações de Carlo com os oficiais levantaram mais dúvidas do que respostas. Logo, ele passou a ser o principal suspeito. Conforme as investigações prosseguiam, as autoridades começaram a questionar a sanidade mental de Carlo, suspeitando que sua frieza diante da morte da própria família escondia algo muito mais obscuro. Mas quem era Cristina Lissi, a mulher cuja vida foi ceifada de forma tão brutal? Cristina Omas, que mais tarde adotaria o sobrenome Lissi após o casamento, nasceu em 17 de setembro de 1975, na pequena cidade de Pavia, ao norte da Itália. Desde cedo, ela demonstrou uma personalidade forte e independente, além de um espírito ambicioso que a destacava entre seus pares. Determinada a ser líder em tudo o que se comprometia, Cristina se sobressaía em atividades escolares, no clube de teatro e em qualquer outra tarefa do cotidiano. Sua habilidade para organizar e liderar fez com que ela fosse sempre cercada de amigos e admiradores. Após concluir o ensino médio, Cristina foi aceita na prestigiada Universidade de Milão, o que a levou a deixar a casa dos pais para viver de forma independente. Apesar disso, ela manteve uma relação muito próxima com sua família, sendo sempre uma filha exemplar e prestativa. Aos 19 anos, enquanto ainda cursava a universidade, Cristina conseguiu um emprego em uma grande companhia de seguros na cidade de Mavi Visconti. Rapidamente, ela conquistou o respeito de seus colegas e superiores, sendo promovida a uma posição de liderança no setor de seguros de construção civil. Mesmo com o sucesso profissional,
ela nunca abandonou sua paixão pela arte dramática, dedicando seu tempo livre ao teatro, especialmente em musicais, onde sua voz poderosa e ouvido impecável brilhavam. Na vida pessoal, no entanto, Christina não encontrava a mesma facilidade. Embora tivesse muitos pretendentes, poucos homens correspondiam às suas expectativas. Os relacionamentos que surgiam não eram duradouros, e ela mantinha a esperança de um dia encontrar o verdadeiro amor. Foi nesse contexto que Carlo Lisi, o homem que acabaria protagonizando um dos crimes mais chocantes da região, entrou em sua vida. Nascido no outono de 1982, na comuna de Casarano, Carlo cresceu em uma família conservadora, com um pai severo que exigia a obediência de seus filhos. Ao contrário de Cristina, Carlo nunca se destacou por suas ambições ou habilidades sociais. Aparentemente comum, Carlo escondia uma personalidade perturbadora, marcada por traços de psicopatia que aos poucos viriam à tona e culminariam na tragédia que chocaria Mavi Visanti. O que parecia ser uma história de sucesso e amor entre Cristina e Carlo rapidamente se transformou em um pesadelo de manipulação, ciúmes e eventualmente morte. O desfecho daquele fatídico dia de junho de 2014 ainda ecoa pela cidade, com o nome de Carlo Lisi, sendo lembrado como o homem que destruiu sua própria família de forma impiedosa, enquanto seus atos e motivações continuam a ser um mistério sombrio nas mentes de todos que acompanharam esse caso devastador. Carlo Lisi, o filho mais velho de uma família conservadora e rigorosa, cresceu em um ambiente de alta expectativa e constante comparação. Seu irmão mais novo rapidamente se tornou o favorito dos pais, sendo mimado e protegido enquanto Carlo era pressionado a alcançar excelência acadêmica e esportiva. Desde a infância, Carlo sentiu o peso das exigências familiares, tentando sempre agradar seu pai, um homem de temperamento severo que comandava a casa com regras rígidas. Carlo não ousava contradizê-lo, sempre buscando evitar a ira paterna, que o assustava profundamente. O pai escolheu o voleibol como esporte para o filho, embora Carlo tivesse uma paixão secreta pelo futebol. No entanto, ele jamais ousou discutir essa preferência. Sua vida era uma constante tentativa de corresponder às expectativas alheias. Durante a adolescência, Carlo se tornou cada vez mais introvertido e nervoso, sonhando em ter mais liberdade, mas sempre contido pelo medo de desagradar seu pai. Essa repressão emocional começou a afetar suas relações sociais. Na escola, ele era visto como um garoto desinteressante, alguém que não se destacava e frequentemente sofria bullying. Carlo não tinha muitos amigos e nunca conseguiu defender-se, uma consequência direta da destruição de sua autoestima imposta pelo pai. A opressão emocional o moldou para se tornar um jovem que evitava conflitos a todo custo. Ele aprendeu a se misturar à multidão, superficialmente educado e simpático até com aqueles que desprezava, como se tivesse perdido a capacidade de sentir emoções genuínas. À medida que Carlo amadurecia, ele desenvolveu uma habilidade peculiar: escapar de perguntas desconfortáveis sem precisar mentir diretamente. Ele não era um mentiroso patológico, mas sabia como contornar a verdade com uma frieza que enganava facilmente. Pessoas que o conheceram mais de perto descreveriam-no mais tarde como alguém insensível e emocionalmente distante. Ele demonstrava uma total falta de empatia pelos problemas e dores alheias, incluindo os membros mais próximos de sua família. Quando terminou a escola, Carlos seguiu a trajetória imposta pelo pai, matriculando-se em economia numa universidade renomada, apesar de não ter o menor interesse pelo curso ou pelo trabalho com números. Sua opinião nunca foi considerada, e ele não teve coragem de desafiar a decisão do pai. Acostumado a sacrificar seus próprios desejos para agradar aos outros, Carlos se adaptou a essa realidade. Ele era um homem fisicamente atraente, resultado de anos de esportes e visitas regulares à academia. Sua beleza, combinada com um carisma superficial, fazia com que ele fosse visto como um verdadeiro sedutor, especialmente pelas mulheres. Entretanto, Carlo era incapaz de manter relacionamentos sérios e profundos. Ele evitava qualquer forma de responsabilidade, não fazia planos para o futuro, e suas parceiras logo percebiam que ele era incapaz de oferecer qualquer tipo de afeto genuíno. Mesmo após a universidade, Carlo continuou vivendo com os pais. Não mostrava interesse em conquistar sua independência, muito menos em começar uma família. Ele conseguiu um bom emprego em uma empresa de tecnologia em Milão, ganhando um salário satisfatório, mas ainda assim se sentia insatisfeito com sua carreira.
Seus pais, no entanto, estavam orgulhosos pela primeira vez. O pai, que antes o tratava com rigidez, finalmente demonstrava satisfação, e Carlo temia decepcioná-lo. Contudo, as conquistas profissionais logo deixaram de ser suficientes. Os pais passaram a pressioná-lo para que se casasse e tivesse filhos, uma expectativa que Carlo, mesmo ciente de sua incapacidade de manter relacionamentos duradouros, tentava a todo custo evitar. As conversas sobre casamento frequentemente resultavam em discussões, mas Carlo sempre prometia que logo encontraria uma esposa e formaria uma família. Foi nesse contexto que Carlo conheceu Cristina Omas, uma mulher 7 anos mais velha, cheia de vida e apaixonada por sua carreira e pelo teatro. O primeiro encontro aconteceu quando Carlo a viu se apresentar em um musical. Ele ficou imediatamente encantado por seu carisma e talento, mas, dominado por sua timidez, não teve coragem de se aproximar dela após o espetáculo. O destino, no entanto, interveio algumas semanas depois, quando amigos em comum os apresentaram. Na época, Carlo tinha apenas 23 anos, enquanto Cristina já havia completado 30. Apesar da diferença de idade, o relacionamento rapidamente evoluiu para um romance intenso. Cristina, até então focada exclusivamente em sua carreira, sentiu um desejo inesperado de constituir família com Carlo. Ele era bonito, tinha uma carreira promissora, mas também mostrava sinais preocupantes de dependência emocional, egoísmo e frieza. Cristina acreditava que poderia consertá-lo. Ela tomou as rédeas do relacionamento, conduzindo Carlo de forma que ele a seguisse obedientemente. Em poucos meses, Cristina apresentou Carlo à sua família, iniciando um período de aparente felicidade. Contudo, por trás da fachada de um relacionamento perfeito, Carlo continuava a lutar com seus próprios demônios. Sua incapacidade de se conectar emocionalmente com os outros e de assumir responsabilidades aprofundava o abismo entre ele e Cristina. Ele começou a demonstrar comportamentos cada vez mais erráticos, uma mistura de narcisismo e frieza emocional que culminaria em uma tragédia inimaginável. O relacionamento que começou como um conto de fadas logo se tornaria um pesadelo, levando ambos a um caminho sem retorno, onde o destino de Cristina seria selado de forma cruel e trágica, e Carlo, o jovem outrora reprimido e inseguro, revelaria sua verdadeira natureza destrutiva. A história de Carlo Lisi e Cristina Omas é um retrato perturbador da deterioração psicológica e da violência que pode emergir de um homem moldado por anos de repressão emocional, falta de afeto e expectativas impossíveis de serem alcançadas. O desfecho brutal dessa relação ficaria marcado para sempre na memória de todos que conheceram o casal, deixando uma cicatriz profunda na cidade de Mav Visante. Os pais de Cristina nunca aprovaram a escolha de sua filha. Eles viam Carlo como um homem imaturo, incapaz de oferecer o tipo de estabilidade emocional que acreditavam que Cristina merecia. A mãe de Cristina frequentemente o descrevia como uma criança no corpo de um homem, afirmando que ele jamais seria um parceiro confiável para sua filha. Ela acreditava que Cristina precisava de alguém maduro, alguém que pudesse ser um pilar sólido em sua vida. No entanto, Cristina, como sempre, decidiu seguir seu coração, ignorando os conselhos de seus pais. Por outro lado, a família de Carlo não poderia estar mais feliz com a escolha do filho. Para eles, Cristina representava tudo o que Carlo não era: uma mulher madura, realizada e independente, capaz de conduzir sua própria vida e talvez até mesmo ajudar Carlo a amadurecer. O pai de Carlo, um homem rígido e de opiniões fortes, ficou particularmente encantado com a futura nora, acreditando que ela seria uma influência positiva na vida do filho. Ele convenceu Carlo de que havia tomado a decisão certa ao escolher Cristina. Cerca de um ano após o início do relacionamento, o casal se mudou para morar junto e começou a planejar o casamento. Carlo sempre foi submisso no relacionamento. Ele raramente questionava as decisões de Cristina e evitava conflitos a qualquer custo. Para ele, o caminho mais fácil era seguir o que sua noiva decidia, e esse arranjo parecia perfeito para Cristina, que gostava de ter o controle. Ela acreditava que uma vida longa e feliz estava à sua frente, sem imaginar os segredos que Carlo guardava dentro de si. No entanto, pouco antes do casamento, a verdadeira natureza de Carlo veio à tona pela primeira vez. Durante sua festa de despedida de solteiro, organizada por seus amigos em uma das boates mais badaladas de Milão, Carlo acabou sendo seduzido por uma mulher que se juntou ao grupo.
Embriagado e incentivado por seus amigos, Carlo cedeu à tentação e passou a noite com ela em um hotel. Na manhã seguinte, inesperadamente, ele se declarou apaixonado pela mulher e prometeu deixar Cristina por ela. Sem perder tempo, ele confessou tudo à noiva no mesmo dia, dizendo que não queria mais casar. Cristina, chocada, reagiu com uma dignidade surpreendente. Ela arrumou suas coisas e voltou temporariamente para a casa dos pais. Entretanto, quando o pai de Carlos soube do rompimento, ficou furioso. Ele exigiu que o filho pedisse desculpas a Cristina e a reconquistasse, afirmando que Carlo havia cometido um erro terrível. Carlo, mais uma vez, se submeteu à vontade do pai. Comprou um buquê enorme de flores e foi até a casa de Cristina. Apesar da resistência dos pais dela, que já não gostavam de Carlo, Cristina decidiu perdoá-lo e dar uma segunda chance ao relacionamento. O casamento aconteceu conforme planejado, e o dinheiro que receberam de familiares foi investido na compra de uma casa em Mavi Visante. Nos primeiros anos, o casamento parecia feliz. Ambos tinham bons empregos e altos salários, o que lhes permitia levar uma vida confortável, cheia de viagens e entretenimento. Em 2009, nasceu a primeira filha do casal, Júlia, e em 2013, Cristina deu à luz o segundo filho, Gabriel. Para o mundo exterior, Carlo e Cristina pareciam a família perfeita, repleta de amor e compreensão. No entanto, essa imagem era uma fachada. Carlo levava uma vida dupla. Em casa, ele era um marido exemplar, passando tempo com a esposa e os filhos. Mas em Milão, onde trabalhava, ele vivia uma rotina de infidelidades, frequentemente se envolvendo em casos com mulheres que conhecia em cafés e shoppings. Ele gostava do controle que tinha nesses relacionamentos de curto prazo, decidindo quando terminá-los sem nunca permitir que as coisas se tornassem sérias. Cristina eventualmente começou a ouvir rumores sobre as escapadas de Carlo, e toda vez que o confrontava, ele negava, dizendo que eram mentiras e fofocas maldosas. Em 2013, logo após o nascimento de Gabriel, Carlo considerou seriamente deixar a família por uma de suas amantes. Ele chegou a confessar suas intenções a Cristina, mas ela, com argumentos convincentes, o dissuadiu, lembrando de como a separação abalaria seus pais e o impacto que teria nos filhos. Apesar de ter cedido aos apelos de Cristina, Carlo começou a planejar uma saída mais definitiva. Ele pesquisava advogados de divórcio, mas ao descobrir que teria que dividir os bens com Cristina e pagar pensão alimentícia para os filhos, reconsiderou. A ideia de perder dinheiro e patrimônio o incomodava profundamente. Assim, ele começou a investigar outras opções, incluindo como tirar a vida de alguém sem deixar pistas. Foi então que Carlo se deparou com um artigo sobre um assalto que havia ocorrido em Mavi Visante anos antes, no qual o proprietário de uma casa foi esfaqueado até a morte durante um roubo. Aquilo deu a Carlo uma ideia macabra. A mente de Carlo começou a elaborar um plano monstruoso. Ele recriaria um cenário de assalto, mas desta vez as vítimas seriam sua própria esposa e filhos. No dia 13 de junho de 2014, Carlo passou o dia com a família em uma espécie de despedida disfarçada de diversão. Eles foram a um parque de diversões, passearam pelo shopping e encerraram a noite em um café local. Carlo fez questão de ser visto por muitas pessoas naquele dia, garantindo que todos testemunhassem sua aparente felicidade em família. Quando retornaram para casa, Carlo e Cristina colocaram as crianças para dormir e depois desceram para a sala de estar, onde tiveram relações íntimas. Para Carlo, isso fazia parte de seu plano, pois ele sabia que a perícia confirmaria a relação consensual, o que afastaria suspeitas de sua mente fria e calculista. Enquanto Cristina relaxava na sala, Carlo foi até a cozinha, pegou uma faca grande e se aproximou dela por trás. Ele a atacou, desferindo um golpe no pescoço. Cristina, em estado de choque, tentou fugir, mas sua força era insuficiente para escapar. Mesmo diante da resistência da esposa, Carlo continuou o ataque, até que ela não mostrasse mais sinais de vida. Depois de matar Cristina, Carlo subiu as escadas e assassinou seus 2 filhos, cortando-lhes as gargantas enquanto dormiam. Os peritos mais tarde concluíram que as crianças provavelmente nem acordaram durante o ataque. O cenário de horror estava completo. Com frieza calculada, Carlo encenou um roubo, espalhando objetos pela casa para dar a impressão de desordem. Ele limpou cuidadosamente suas digitais, mas cometeu um erro crucial. Ao se trocar, vestiu uma cueca que ainda tinha pequenas manchas de sangue. Em seguida, ele foi para um bar esportivo
onde assistiu a uma partida de futebol com amigos, comportando-se como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, ele voltou para casa, às 3 da manhã, e fingiu descobrir os corpos, registrando tudo em seu celular, numa tentativa de criar um álibi. A polícia rapidamente desmontou a farsa de Carlo. Não havia sinais de arrombamento, e a desordem parecia claramente encenada. Os depoimentos contraditórios de Carlo e a falta de uma explicação plausível para o corte em sua mão apenas aumentaram as suspeitas. A gravação que ele fez em seu celular, que deveria inocentá-lo, acabou sendo uma prova de sua culpa. Carlo foi preso e, após a descoberta de mais evidências, finalmente confessou o crime. Ele revelou que havia planejado o assassinato porque não queria dividir seus bens com Cristina e pagar pensão para os filhos. Para ele, o único caminho para a felicidade era eliminar a própria família. Em janeiro de 2015, Carlo Lisi foi condenado à prisão perpétua. Mesmo após sua condenação, ele continuou indiferente, sem demonstrar qualquer remorso pelo que fez. O homem que destruiu sua própria família a sangue frio havia revelado sua verdadeira face: um psicopata, incapaz de sentir compaixão, arrependimento ou qualquer traço de humanidade. O caso de Carlo Lisi se tornou um exemplo aterrador do que a mente humana é capaz de fazer quando dominada pelo egoísmo e pela falta de empatia. Um homem que, diante da possibilidade de perder dinheiro e status, escolheu extinguir a vida de sua própria família. Carlo não foi movido por ódio, nem por paixão. Sua motivação foi o simples desejo de se livrar do que considerava um fardo, sua esposa e seus filhos. O ato de brutalidade fria e calculada choca não apenas pela violência em si, mas pela ausência total de arrependimento. Até o fim, Carlo foi incapaz de sentir qualquer culpa pelo que fez. O que poderia ter sido uma simples separação se transformou em um crime hediondo, onde o amor, a lealdade e a inocência foram brutalmente destruídos. Carlo não era um assassino comum. Ele era um homem que vivia em função das aparências, manipulando todos ao seu redor enquanto arquitetava em silêncio o fim daqueles que mais deveriam contar para ele. No tribunal, suas palavras calmas e indiferentes selaram sua condenação. Não havia dúvida de que ele era um psicopata, incapaz de entender o impacto monstruoso de suas ações. Ao final, Carlo Lisi não apenas tirou a vida de sua família, ele destruiu sua própria humanidade, tornando-se o retrato vivo do mal absoluto. O monstro que ele escondia por trás de uma fachada de normalidade finalmente foi revelado, e sua punição, embora justa, nunca será capaz de apagar o horror de seus atos. O julgamento terminou, mas o vazio deixado por Cristina, Júlia e Gabriel permanecerá como uma cicatriz aberta na memória daqueles que ficaram para contar essa história.